Muito bem, amigos, estamos de volta com o programa, agora 1h31, e assim como nós já havíamos anunciado, já temos aqui conosco o desembargador aposentado, acreditem, aposentado, com esse corpinho, Dr. Renato Mimesse. Eu adiantei o tema, o Dr. Renato fez um vídeo que está começando a viralizar e muito sereno, muito tranquilo, mas ele contesta algumas questões importantes. Não é a primeira vez que ele faz isso, acho que ele vai lembrar. Eu já lembrei aqui, nós tivemos um evento lá na Assembleia Legislativa, e o senhor ainda como desembargador, uma homenagem muito justa que foi feita ao nosso amigo comum, Luciano Alves. E ali o senhor fez a primeira menção, acho que uns 3 anos atrás, eu acho isso. Eu acho que faz mais até. Mais? Eu tenho impressão. Quer dizer, ali o senhor já fazia o primeiro alerta quando ninguém falava. E aquilo me chamou a atenção. E eu perguntei ao senhor se o senhor daria uma entrevista para nós, e aquela entrevista correu o Brasil. O senhor lembra disso? Lembro, sim. E agora, depois desse tempo todo, o senhor agora já sem a casaca, espontaneamente, lá na sua casa, na solidão da sua casa, deixa gravado um depoimento de uns 20 minutos aproximadamente e envia para alguns amigos, e eu recebi também, em que o senhor se mostra muito preocupado com esse momento que o Brasil atravessa. Eu gostaria que o senhor transmitisse aos nossos telespectadores as suas preocupações, doutor Renato Mimesse. Nós temos hoje aqui, já tem gente de Guajará-Mirim, Avilhena, Cerejeiras nos ouvindo, nos acompanhando pela televisão. Boa tarde. Bem, boa tarde a todos. É uma alegria, um prazer imenso estar de volta aqui a esse convívio, a esse contato, no meio daquilo que hoje é uma raridade, na verdade, no meu modo de ver, que são jornalistas sérios e independentes e que realmente têm manifestado voz de importância, que tem feito a diferença na sociedade. Eu me sinto muito feliz por estar aqui, obrigado, de ter sido lembrado por vocês para esse momento. Realmente, o vídeo foi feito a partir de uma agonia, a partir de um sentimento mesmo crescente de preocupação. Eu venho acompanhando esses acontecimentos, o escalar, né, de alguns fatos e posturas de algumas autoridades, e tem me preocupado, porque cada vez mais eu vejo um cerceamento às liberdades, cada vez mais eu vejo um medo sendo instaurado nas pessoas, a partir de quem nós deveríamos estar esperando proteção. Isso assusta, porque não é algo que a gente está acostumado. Nós temos medo de um bandido quando a gente sai na rua, de ser assaltado, nós temos medo de injustamente sermos agredidos, existem aqueles medos naturais. Mas tem alguns que eles nos surpreendem, porque é uma ação que ela vem de uma forma, como é que eu vou dizer? Sutilmente, ela vem sutilmente, mas aos poucos ela parece que vai sufocando e a gente vai abrindo o olho e se dá conta de que a nossa voz está sendo tolhida, as nossas liberdades estão sendo tolhidas, aquele convívio gostoso que a gente tem entre amigos, de ter uma conversa tranquila num bar, num botequim, ou mesmo através de um telefone, isso é motivo de preocupação. A gente já passa a ver as redações de jornais pisando em ovos, porque a realidade está demonstrando perigo vindo de onde a gente não tem defesa. Deveria ter, mas não tem defesa. Está vindo da onde? Eu hoje vejo o país numa situação difícil, porque nós temos um Supremo Tribunal Federal, alguns dos seus ministros não têm encontrado limites já há bastante tempo, e a falta desses limites nos coloca numa situação de total insegurança e de falta de defesa. Porque hoje nós vamos ver um Supremo Tribunal Federal, que deveria ser aquele órgão supremo da magistratura, a nos trazer paz, a nos trazer segurança, a ser aquele órgão a quem nós pudéssemos recorrer numa última instância, quando diante de alguma lesão de direitos,
ou mesmo diante de desarmonia de poderes, nós vamos ver que está partindo dali uma série de condutas que surpreendem. E elas surpreendem e são perigosas por quê? Porque elas estão totalmente dissociadas de uma ordem constitucional que traria o equilíbrio e, além disso, elas não estão encontrando, em contrapartida, um sistema de freios e contrapesos que esteja funcionando adequadamente. Se nós tivéssemos uma Constituição funcionando adequadamente, com cada instituição exercendo as atribuições, as suas funções específicas, nós não estaríamos diante de um quadro desse. Então, o que acontece é que nós estamos vendo abusos de quem hoje, na realidade, é um superpoder, né? O Supremo Tribunal hoje ele está exercendo um superpoder, está acima dos outros poderes e não encontra nenhum tipo de limite. A resposta para isso não existe, porque nós teríamos que encontrá-la na Constituição. Quem poderia limitar uma ação exagerada ou exacerbada de um ministro do Supremo Tribunal Federal seria o Senado, através da presidência do Senado, né, analisando e fazendo com que se processasse os pedidos de impeachment de ministros do Supremo, que é uma medida constitucional. Algum exemplo de uma exacerbação dessas, por exemplo? Bom, nós temos a mais evidente delas. Elas vêm sendo pontuais. Sim. Ultimamente, elas têm sido, no meu modo de ver, na minha opinião, têm sido descaradas. Esse inquérito do fim do mundo, por exemplo, chamado inquérito do fim do mundo, assim, chamado pelo ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro, que está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ele é um inquérito que ele se inicia sem uma base legal sólida. Ele é um inquérito que você não sabe, na verdade, quem são as pessoas que estão sendo investigadas. Dependendo do alvedrio do relator, pessoas são inseridas nesse inquérito. Elas não sabem por que estão sendo investigadas. Já passam a sofrer o impacto de medidas de constrição de liberdade gravíssimas, através das medidas inibitórias e cautelares que têm sido expedidas no âmbito desse inquérito. São buscas e apreensões, são quebra de sigilo bancário, telemático, a pessoa deixa de ter acesso às suas contas, tem seus canais na imprensa desmonetizados, são presas. E poucos sabem... O senhor acha que está se instalando medo no país? Com certeza, com certeza. Eu poderia devolver isso através de pergunta, né? Hoje os jornalistas se sentiriam à vontade de fazer uma crítica ao ministro do Supremo? Eu lhe confesso que nós aqui, às vezes, eu já cheguei a dizer... Pode fechar a rádio em algum momento. Poderia, em tese, não poderia. A gente está vendo o que está acontecendo. Não duvida. Então, muitos canais perderam seus acessos nas redes sociais e eles não sabem por quê. Não sabem por quê. Então, a gente está vivendo uma situação que ela é literária, ela é de ficção praticamente. Quando que nós iríamos esperar a vivência de uma realidade dessa? O 7 de setembro. 7 de setembro foi uma manifestação belíssima de cidadania, belíssima, houve um resgate, pode-se criticar e dizer o que quiser a respeito do governo Bolsonaro, mas houve um resgate da bandeira, houve um resgate do verde e amarelo, houve um resgate da cidadania. As pessoas hoje têm prazer de falar do país, têm prazer de falar da pátria, né? E outra coisa, também o 7 de setembro, sem dúvida nenhuma, foi uma manifestação de pessoas que estão preocupadas sim com o que está acontecendo. Isso ficou evidente. Ao mesmo tempo que as famílias estavam ali comemorando com verde e amarelo, né, a nossa independência, nós sabemos também e vimos claramente que essas mesmas famílias, pessoas, empresários, brancos, pretos, pobres, de todo tipo de gente, estava ali manifestando preocupação com o que está acontecendo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, todos estão sentindo... se posicionando. Estão se posicionando. Se posicionando no sentido de que há necessidade de ter um limite. A democracia exige que haja limites. Não há um viver democrático... E aquela ameaça de... O senhor chegou a falar da ameaça de revistar as pessoas, sim, de colocar gente armada, posicionada. Eu vejo aquelas ações todas porque elas foram muito sintomáticas. Inibitórias e antecedendo o dia 7 de setembro. O que se pretendia com aquilo? No meu modo de ver, atemorizar a população para que ela não fosse às ruas. Então, não fosse às ruas.
o que justificaria, né, essa ideia de se anunciar, porque veja bem, o presidente da República, onde ele vai, ele tem um pessoal de segurança à disposição dele, que inclui snipers, que inclui agentes à paisana, enfim, é um aparato de segurança realmente relacionado às funções elevadas do cargo dele, que está sujeito, tanto é que ele já foi alvo de um atentado, né, mesmo antes de ser presidente. Então, isso é uma realidade. Agora, por que anunciar isso, que sempre aconteceu em todo o deslocamento do presidente? Está lá, a força de segurança está lá, às vezes até mesmo esses atiradores estão posicionados. Por que anunciar isso em público, num momento tão importante, quando estaria para se realizar uma manifestação que sempre foi pacífica, historicamente sempre foi pacífica nesse país, e que haveria de levar à rua milhares e milhares, talvez milhões de pessoas? Então, eu vejo que foi realmente... O intuito foi inibitório, foi para assustar, foi para causar medo. O senhor fala também da polícia do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, essa foi uma das razões que me levaram à manifestação através daquele vídeo. Eu não conheço na história do mundo um tribunal ou um juiz ou um presidente de tribunal que tenha à sua disposição uma polícia especial, uma polícia de investigação, não existe isso. Os juízes sempre tiveram à sua disposição todas as forças policiais no âmbito da sua jurisdição. Se eu dou uma decisão, essa decisão vai ser cumprida. Se ela não for cumprida através da simples presença de um oficial de justiça, os degraus vão subindo em termos de aparato policial para se obrigar que se cumpra uma decisão judicial. Então a decisão judicial vai ter que ser cumprida. Mas o que a gente está vendo é que há uma mistura. Quando o juiz dá uma decisão normalmente, ele comunica os órgãos que são necessários para que haja condições de execução daquela decisão. E para isso, então, é separada uma força necessária para aquilo. Então, o juiz não é ele quem escolhe o delegado, o delegado não está ali na antessala dele, a polícia militar não está ali à disposição dele. São feitas comunicações oficiais e os órgãos que são encarregados de prestar esse tipo de serviço... Há uma impessoalidade. Impessoalidade, não tem. E como a gente está diante de um quadro em que os abusos têm sido evidentes e têm sido reiterados e têm sido sistemáticos praticamente, isso assusta, porque nós vamos ter um ministro de um Tribunal Superior Eleitoral que está no comando de toda essa eleição que está se desenvolvendo no país, com um poder muito grande decisório no seu tribunal. Ele vai ter à disposição dele um aparato policial que com certeza ele escolheu. Eu posso fazer essa afirmação, porque eu não teria lá dentro da minha sala uma polícia que eu resolvi criar se fosse para chegar a qualquer pessoa. Então são pessoas ali que estão foram escolhidas para mim, da minha confiança, e evidentemente essa interação, ela não é positiva, porque a vontade do magistrado vai acabar se confundindo com a vontade do policial, vai acabar havendo uma mescla, né, em que o serviço policial vai se misturar com aquilo que pretende o julgador, com aquilo que pretende o juiz, o ministro. Isso vai criando um problema muito sério. É uma bola de neve que a gente não sabe onde vai parar isso. Então, nós vemos, por exemplo, só para ilustrar essa situação, nós vemos aquela que tem sido tão noticiada, a decisão que foi tomada relacionada com aquele grupo de empresários que conversavam no WhatsApp. Uhum. Um delegado da Polícia Federal leva a comunicação ao ministro de uma conversa que foi vazada, uma conversa que era no âmbito privado de um WhatsApp entre empresários, e leva ao ministro a necessidade. Olha, ali nós vemos um perigo contra a segurança nacional, porque tem meia dúzia de empresários ricos ali, tem potencial financeiro para, sei lá, para desestabilizar a República, o que é um absurdo. Mas ele faz isso. Então, veja bem, um delegado da Polícia Federal faz uma comunicação dessa ao ministro, né, que vai tomar, então, todas aquelas providências que a gente sabe, aliado àquele outro requerimento que também nós sabemos que foi feito, né, por parlamentares de esquerda, enfim, interessados em desestabilizar aquela situação ali, se utilizar daquele fato para tirar proveitos eleitorais. Então,
Veja bem, a gente já vê uma afinação entre esse delegado da Polícia Federal e o ministro. Porque normalmente um delegado não faria uma comunicação dessa. Então o que está vendo é que dentro do Supremo Tribunal Federal já há uma polícia que está ali afinada com o ministro, trabalhando conforme os propósitos dele e, claro, apresentando um serviço que é agradável a ele. Então imagine se eu constituo uma polícia própria. Isso aconteceu. Então essa polícia agora ela está ali à disposição de um Tribunal Superior Eleitoral que tem avocado para si o poder de dizer aquilo que é verdadeiro e falso, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é certo, o que é errado. Isso é um perigo. É o momento que a gente está vivendo. Por isso que a gente vê hoje as pessoas com medo de sair à rua, muitas vezes numa manifestação, com medo de emitir uma opinião, com medo de fazer uma crítica ao ministro do Supremo, né? Porque no dia seguinte pode ter lá a polícia na porta da sua casa às 6 horas da manhã, arrombando porta e fazendo O presidente registro. Bolsonaro tem sido acusado de golpista. O senhor já observou quantos momentos ou falas do presidente Bolsonaro o senhor classificaria como recados ou ameaças de golpe? Olha, o presidente Bolsonaro, muitas vezes ele fala além do que devia falar. Só que há um detalhe, nós nunca vemos nas atitudes do presidente Bolsonaro uma correspondência com aquilo que fala. Uhum. Então ele é uma pessoa impulsiva, aliás ele tem se mostrado cada vez mais moderado, no meu modo de ver, pelo que eu tenho visto, mas no início do tem seu aprendido. governo, no início do seu governo realmente tinha muitas falas, né, impróprias, mas o fato é aquela história, o sujeito impulsivo como ele já deu mostra... O tempo é o senhor da razão, né? Ela vai aprendendo. Ele já deu mostra da maneira de ser dele, né? Ele é impulsivo, ele fala muitas vezes, né, com exagero, mas as condutas não correspondem. Então, quantas vezes a gente fala, vou pegar aquele sujeito e vou matar. Ou então, sei lá, vou pegar, vou quebrar, mas aquilo, entendeu? É um momento, uma expressão... Da boca para fora. Da boca para fora. Então, o que a gente vê é isso, não há essa correspondência entre muitas coisas que foram ditas e as atitudes dele. Quer dizer, eu não vejo... essa acusação é despropositada. Totalmente desproporcional à realidade que a gente está vivendo. Ela é totalmente dissociada da realidade. Uhum. O que nós vemos é um presidente que tem sido hoje quem defende liberdades. Em todo instante a gente vê o presidente se manifestar na defesa da Constituição. Uhum. Quando ele fala, por exemplo, de eleições, o que ele fala? Eu quero transparência. Quero transparência. Enfim, eu quero que todo mundo esteja andando dentro das 4 linhas da Constituição. É a expressão que ele usa e já ficou, né, consagrada. E ele age dentro das 4 linhas. Se o presidente não agisse dentro das 4 linhas da Constituição, como a gente vê esse poderio todo voltado contra ele, já estaria na rua há muito tempo. O senhor acha que com isso que o senhor está dizendo, pelo que eu estou entendendo, o presidente Bolsonaro, ele age dentro da Constituição mais do que alguns ministros? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. É isso que o senhor está dizendo? É o que eu estou dizendo. Eu vejo ameaças às liberdades vinda de onde hoje? Do Supremo, através de ações, de condutas que estão afetando a vida de cidadãos, que estão começando a incutir medo nas pessoas, que estão inibindo instituições, e eu vejo isso através da omissão. Então a gente tem a ação do Supremo e nós temos a omissão do Legislativo, especialmente através do Senado e do presidente do Senado. Porque através deles nós deveríamos ter os elementos de contenção e de equilíbrio, de harmonia, e não está existindo. Hoje eu vejo essa omissão criminosa do Senado, por exemplo, como a maior responsável pela insegurança, pela intranquilidade que a gente está vivendo. Se houvesse realmente, se estivesse funcionando o sistema de freios que está na mão do Senado, com certeza nós não teríamos mais tantos exageros. Eventualmente, o magistrado pode errar, pode exagerar, etc. Perfeito. Mas sempre ele vai encontrar um freio. O Supremo não tem esse freio. Ele não tem. O senhor chegou a dizer que o senhor, quando desembargador, já chegou a viajar de avião ao lado de ministro do STF, sem saber que o cara era ministro do STF? Na verdade não aconteceu. O que eu quis dizer é que era assim, você poderia estar viajando do lado de um ministro do Supremo e não saber que ele era um ministro do Supremo.
porque eles eram extremamente cautelosos, discretos, evitavam imprensa, evitavam comentário, conhecia-se os ministros em seminários, né? Alguns deles iam dar algumas palestras, e era ali que você conhecia, tinha contato. Como eu fui presidente do tribunal, tive contato. O senhor acha que essa exposição que eles passaram a ter através, por exemplo, da TV Justiça e depois... Enfim, isso mexeu também com a vaidade deles? Olha, a TV Justiça, assim como qualquer canal de TV, etc., vai exigir um determinado comportamento de quem está se apresentando. Então, isso muda a maneira de ser natural das pessoas, com certeza. Talvez isso, em parte, tenha contribuído, mas o que eu vejo é que houve paulatinamente, além disso, além da TV... passou a existir uma série de excessos ou de desvios na conduta dos ministros no que diz respeito a relacionamento com imprensa, com pessoas, com instituições. E isso aí foi se agravando. E hoje, sabe, realmente se tornou difícil compreender que eles estejam agindo com tanta naturalidade, cometendo assim falhas que se os juízes estivessem cometendo... É só contra um lado, né? Pelo menos em 90% daquilo que a gente tem visto, né, é o que está se apresentando. É o que está se apresentando. Quando se trata de valores conservadores, nós vemos um rigor muito maior da parte do Supremo. E o que não acontece quando se tratam de setores progressistas. Isso aí parece que, se fizermos um levantamento, e será fácil essa constatação. Outra coisa, o Supremo, eu não tenho tanto constrangimento em falar sobre isso, porque o Supremo já declarou publicamente que está comprometido com a Agenda 2030, que é uma agenda globalista, em que se pretende modificar realmente o governo do mundo, se estabelecendo valores globais, e que minimiza a importância dos países, entendeu? Das pessoas, da quantidade de pessoas. Então, tudo passa a ser... Mas isso não é papel do Supremo, né? Pois é, concordo. Não é papel do Supremo. Não é papel do Supremo. Doutor Renato. Mas ele já se comprometeu com essa agenda. Doutor Renato. Publicamente. Ó. Doutor Renato. Pois não. Em tudo isso, nós estamos vivendo aquela máxima: manda quem pode, obedece quem tem juízo? Olha, a gente está vivendo essa máxima, lamentavelmente, porque o ideal seria que nós estivéssemos vivendo essa máxima dentro das 4 linhas da Constituição. O pior, essa máxima ela se torna atormentadora quando ela é apresentada fora de limites constitucionais. E é o que está acontecendo, no meu modo de ver. O nosso querido amigo Ítalo Paganini Donini está aqui. Ele manda está parabenizando o senhor pela sua, ele diz aqui, maravilhosa entrevista. Ele diz assim: convidado de excelência ímpar, é grande o texto dele. Faço minhas palavras e comentários ditos pelo convidado. Enfim, estão todos de parabéns, o povo está acordando por inteiro, está dizendo ele. Enfim, Ítalo Donini aqui concordando com o que o senhor está dizendo, a Eliette Melo vibrando com as suas palavras também. É preocupante. Agora, isso tem uma coisa, né, doutor Renato Mimessi? Isso chega uma hora que o povo diz um basta, né? E isso sempre é seguido de um sofrimento também, né? Isso é preocupante, a não ser que o Congresso faça o seu papel. Na verdade, a preocupação sempre é nesse sentido, é que as instituições passem a funcionar. O motivo de ter externado essas minhas opiniões é exatamente para, tentar contribuir para que haja um mover nesse sentido. As pessoas precisam escolher na hora de votação congressistas que não sejam comprometidos, que não devam nada para a justiça. Mas eles chegam lá, ficam silentes. Esse é o grande problema. Pois é. A maneira que nós temos de resolver essa situação sempre vai ser através do voto. A maioria dos nossos, aqui os nossos de Rondônia, a maioria... É uma pena, é uma pena. Agora, hoje, eu vejo assim,
que há uma pressão maior de cobrança na conduta desses parlamentares através das mídias sociais, coisa que não existia. Então, antigamente, você Agora, nós temos a Jovem Pan também, que tem feito um papel extraordinário. Excelente. Nós aqui, modestamente, temos feito alguma coisa também, mas a Jovem Pan tem se posicionado com muita Sem força. dúvida, a gente vê, né, órgãos que estão surgindo aí, novos meios alternativos e pujantes, com jornalistas isentos, profissionais mesmo que buscam Se bem que a averiguação de fatos, que pesquisam, que se importam, né? Quando eu falo a Jovem Pan, é a resistência, né? Porque Sim. a grande maioria está comprometida com... Mas ela está comprometida com e está comprometida também com a sua própria existência, porque do jeito que eu vejo, essa imprensa, vamos dizer assim, antiga, ela está moribunda. Está moribunda. Não tem jeito de você lutar contra a realidade das mídias sociais. Não é à toa que eles querem inibir, censurar. Aí vai ser aquele negócio, assista a gente se puder. Então, infelizmente, né, a gente está vivendo isso e é preocupante. Então, eu vejo assim, a necessidade de que haja uma pressão popular através de comunicação, de e-mail, sobre os parlamentares. Sobre os parlamentares. Eu preciso lhe perguntar, doutor Mestre, a sua voz é isolada ou o senhor tem muitas pessoas que pensam como o senhor, egressas ou hoje no judiciário? Existe no judiciário. O judiciário tem, na verdade, o geral do judiciário no país é de boa qualidade e são pessoas que são treinadas e capacitadas para aplicar a lei e a Constituição, embora cada um tenha a sua própria formação ideológica, os juízes são treinados para superar isso e aplicar o direito da melhor forma possível. Essa é a grande massa de maioria dos magistrados no país, não tenho a menor dúvida disso. O problema que está surgindo, e é outra razão da minha preocupação, é que o Supremo, como ele está no ápice hoje, ele é o ápice do judiciário, e nós temos um sistema legal que prevê a construção de jurisprudência e de súmulas, ao contrário do que era algum tempo atrás, isso era feito de baixo para cima. As coisas eram discutidas, o juiz ia para o Tribunal do Estado, o Tribunal Federal, Tribunal Superior, tal. Dali a alguns anos surgiu uma súmula que ia direcionar a decisão dos juízes e os juízes teriam então um norte para decidir. Mesmo assim, o juiz poderia, na sua liberdade, com base nas leis, com base na sua interpretação séria, poderia até questionar uma súmula. Hoje isso não existe mais. As súmulas são vinculantes e nós temos decisões que os juízes são obrigados a cumprir. Elas engessam as decisões do país todo. Isso vem de cima para baixo. Então, veja bem, você tem um Supremo que não é composto por a sua minoria de magistrados de carreira. Você tem um STJ, se for analisar a composição do STJ, por exemplo, vai se ver que a maior parte dos ministros ali são oriundos do 5º Constitucional, não são magistrados de carreira. Então, você tem, a nível de Constituição, um Supremo Tribunal que estabelece jurisprudência obrigatória para a magistratura toda e a nível de jurisdição de leis, né, e de leis complementares, você vai ter um STJ que estabelece essa jurisprudência. O perigo disso é que esse tipo de comportamento que está havendo no Supremo Tribunal Federal, ele seja adotado por juízes. Vocês já imaginaram se os juízes começam a ter o mesmo tipo de conduta dos ministros? Eles estão baseados em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, veja bem, é o motivo. Doutor Thales Mancebo, advogado, gostando de ouvir os pontos de vista do desembargador, parabeniza pela sua coragem. Pouquíssimos têm se manifestado nesse sentido, muitos estão inertes, até com medo. Muito bom. Adorou a sua participação, doutor Thales Mancebo. Bem, gente, o tempo acabou. Feliz te agradece, parabeniza o gesto cívico do doutor Renato Bimestre, e não poderia ser diferente. Nós tínhamos que abrir esse espaço, porque a gente está observando tudo isso e nós pensamos como o senhor. Eu queria ficar lhe ouvindo até às 5 da tarde, doutor Bimestre. Obrigado. Doutor Renato, o programa está às suas ordens sempre, de forma permanente. Muito obrigado, sempre que possível. Para mim é um motivo de alegria, uma honra estar aqui entre vocês. E esse programa, essa parte específica do doutor Renato, vai para o nosso canal do YouTube,
Então depois a gente vai fazer viralizar também isso aqui. Boa tarde a todos. Obrigado pela audiência. Estado de Rondônia. Tchau, tchau. Nos acompanhou. Obrigado. Parabéns, Renato. Parabéns, parabéns. Cleiton Sensacional. Pena, parabenizando pela belíssima Cleiton. entrevista. Tá aí. Eu recebi também várias perguntas aqui. Gente, nós estamos vivendo um momento doido. Não, tá tudo Momento doido, ó. enlouqueceu. Hein, doutor Renato, eu precisava só o